Olá pessoal, quem fala é o Vander. No vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o JDBC, que é o Java Database Connectivity. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o que ele é, como que ele funciona, e eu vou programar também para vocês entenderem na prática como que isso acontece. Agora eu vou começar explicando sobre o que é o JDBC. O JDBC nada mais é do que um conjunto de classes e interfaces, ou seja, ele é uma API. É uma API que foi escrita em Java para fazer o envio de instruções SQL para qualquer banco de dados relacional. Então ele possibilita o uso de bancos de dados já instalados nas máquinas dos nossos clientes. Então, só que para cada banco de dados a gente vai ter um JDBC, um driver JDBC, e esses drivers podem cair em 4 categorias. São os 4 tipos de drivers que a gente tem. Vou explicar um pouquinho sobre esses tipos. Então, no primeiro tipo de driver, que é o JDBC ou DBC, ele basicamente converte os métodos JDBC em chamadas a funções do ODBC. Geralmente se utiliza isso quando não tem um driver do tipo 4 para o nosso banco de dados. E eu vou falar também sobre o tipo 4. Esse aqui é o primeiro. Certo? Aí vem o segundo. O segundo, que é o driver API nativo, ele só traduz a chamada JDBC para chamadas da API cliente do banco de dados que a gente está utilizando. Simplesmente isso. No tipo 3, que é o driver nativo, que a gente também chama ele de intermediário, ele vai traduzir a chamada JDBC para um protocolo de rede independente do banco de dados utilizado. E isso depois é traduzido pelo servidor. Então, o servidor depois vai traduzir isso. E como ele utiliza um protocolo independente, dá para a gente conectar as aplicações cliente em vários bancos de dados diferentes. Dá para a gente utilizar bancos de dados diferentes em várias aplicações clientes aí. E no tipo 4, que é o que a gente vai utilizar aqui no vídeo, para a conexão direta, ele é chamado também de puro Java, né? Um driver puro Java. E ele vai ele vai converter as chamadas do JDBC diretamente no protocolo de banco de dados que a gente está utilizando. Então, a gente implementa ele em Java, ele normalmente, por causa disso, independente da plataforma, e, como eu disse, é o próprio programador, desenvolvedor, que vai implementar esses códigos do SQL dentro do Java. Vou programar ele aqui, vocês vão entender um pouquinho mais, e ele é recomendado também, ele é o mais recomendado dentre os 4. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como conectar o banco de dados para vocês conseguirem testar, né? Testar as aplicações de vocês. Então beleza, galera. Agora eu vou explicar para vocês como que vocês vão testar os bancos de dados de vocês. Primeiramente vocês vão ter que instalar o MySQL. O MySQL é o que a gente vai utilizar aqui no vídeo. Eu vou ensinar primeiro uma forma simples, que vocês vão fazer o acesso ao MySQL e executar os comandos dele pelo CMD. Então, para isso, vocês vão ter que ir lá na pasta C. Foi na pasta C, vocês vão procurar a pasta Program Files. Entrou na pasta Program Files, vocês vão entrar na pasta MySQL. Entrou na pasta MySQL, vocês vão entrar na pasta MySQL Server, que vai ser .5 alguma coisa, eu não sei, ele vai depender da versão de vocês. A minha é a 5.7, então vocês vão entrar na 5.7. Beleza, entrou na pasta do 5.7, vocês vão entrar na pasta bin. Então na pasta bin vocês vão executar o comando exatamente da forma que eu vou digitar aqui. MySQL -u root, no caso é o usuário que eu estou utilizando aqui, -p. Ele vai pensar um pouquinho, vai pedir a sua senha, que é a senha que você colocou quando você instalou o MySQL. Beleza? E ele vai liberar para você utilizar comandos do MySQL. Então aqui a gente pode utilizar alguns comandos, como show databases. Ele vai mostrar para a gente os bancos que a gente tem disponível. A gente pode usar use, passando no banco, e aí ele vai trocar
e esse banco está sendo utilizado agora. Agora a gente pode usar um comando show tables e vai mostrar as tabelas que a gente tem vigentes desse banco que a gente colocou em uso. Essa é uma forma meio ruim porque quando a gente escreve o comando, se a gente errar qualquer coisa, você tem que escrever ele tudo de novo desde o começo. Então eu recomendo vocês utilizarem o próprio Workbench do MySQL. Vocês vão clicar aqui no direito, no ícone do MySQL. Vocês vão clicar nesse SQL Editor. E aí ele vai abrir para vocês aqui o Workbench. Ele é bem amigável. Aqui vocês vão colocar os comandos MySQL que vocês vão utilizar. Aqui vocês vão ter uma visão sobre o que está acontecendo, visão sobre os erros que vocês estão tendo por uma digitação errada de algum comando, alguma coisa assim. Então, agora a gente pode partir para baixar o que a gente precisa para rodar os nossos projetinhos com JDBC. Então vamos criar aqui um novo Java Project. Clicando aqui já e vamos criando. Vou chamar ele de JDBC Test. Beleza? Dentro dele a gente vai criar uma pasta e vamos chamar ela de lib. Essa é onde a gente vai jogar a biblioteca do JDBC. Criando isso, a gente vai baixar o conector. A gente vai jogar aqui no Google MySQL JDBC. Clicar no primeiro link, vai abrir esse daqui. E aqui a gente vai clicar para baixar o zip. Baixando o zip ele vai ser salvo na pasta que você quiser. Aí você extrai. Depois de extrair, você abre a pasta e pega esse MySQL Connector Java. Vão clicar e arrastar e jogar lá dentro da pasta lib do projeto. Copiar. Beleza? Aí vocês vão clicar com o direito nele. Vou em Build Test, Add to Build Test. Beleza. Adicionou a biblioteca. Então agora a gente já está habilitado para ir criar as conexões no banco e criar as tabelas e tudo que a gente precisa para fazer o nosso código. Então vamos lá fazer a tabela. Vamos criar aqui um novo banco. Chamado videoaula. Ctrl Enter, ele executa o comando. Beleza? Executou com sucesso, aqui embaixo no output aparece isso. Vamos criar a nossa tabelinha. Tem uma tabela criada aqui já. Vamos chamar ela de TV Time, que vai ser uma tabela de jogadores. E dentro dessa tabela a gente vai ter o jogador, nome do jogador, posição e a camisa, o número da camisa. Certo? Ctrl Enter ele executa. Lembrando que antes a gente tem que selecionar o banco de dados. Selecionamos o banco de dados. Agora sim a gente pode vir aqui e executar para criar a tabela. Criou a tabela. Vamos dar um select. Não tem nada. Não retornou nada dentro da nossa tabela, porque a gente vai criar isso dentro do nosso projeto para inserir valores aqui dentro. Então vamos começar testando uma conexão. Então beleza, galera. Vamos lá testar a nossa conexão, ver se vai funcionar tudo direitinho. Para isso vamos criar uma nova classe chamada conexão. Vou criar ela dentro do pacote conexão. Beleza? Aqui dentro vamos criar algumas variáveis. Certo? 3 variáveis, vou explicar para elas mais tarde, para que elas servem. Criar um método que vai retornar uma connection. Vou chamar aqui connection. Vamos inicializar nossas variáveis. Essa connection aqui, URL, aliás, precisa do caminho que você vai utilizar para se conectar no banco. Então esse é o caminho. E
e o banco é o vídeo áudio. O usuário, ele é o usuário que está conectado lá. No root. A senha que você vai conectar lá nos 3 passos. Esse método aqui, ele vai invocar o class.forName. Esse class.forName, ele tem que estar dentro de uma cláusula try-catch. Por quê? Porque ele pode lançar uma exception que ele não achou essa classe, certo? A gente vai printar aqui o que está acontecendo. Aí aqui a gente vai passar o caminho que a gente vai utilizar para encontrar o driver do banco de dados que a gente vai utilizar no projeto. Esse caminho pode mudar, você pode querer mudar de banco de dados durante o seu projeto. E se você deixar ele de outra forma, pode ficar difícil de modificar isso mais para frente quando o projeto estiver grande. Então, antes de levar para produção, pode ser que você queira deixar esse arquivo dentro, esse caminho dentro de um arquivo de configuração, por exemplo. Então, é melhor utilizar o class.forName. Beleza. Agora vamos dar o retorno que esse método espera. Esse retorno também vai lançar uma exception tipo SQL exception. E a gente tem o que está acontecendo. Caso ele não consiga, mesmo assim, a gente retorna um objeto novo, certo? Agora vamos retornar o que a gente espera verdadeiramente. Driver Manager, portando ele também. Get connection. Vai pegar a conexão. E a conexão ela pede o quê? Pede um URL, o usuário e a senha, certo? Aqui a gente vai retornar um objeto do tipo connection que vai se conectar ao nosso banco de dados. Beleza? Aí aqui a gente vem e importa o SQL. Vamos criar um método. Void. Vamos chamar de disconnect. E esse método vai pegar. Não precisamos desse método. Beleza. Vai retornar o método do tipo, vai retornar o objeto tipo connection. Vamos criar uma classe de teste. Vou chamar de conexão teste com o método main. Aqui dentro vamos criar um objeto do tipo connection. Vou chamar de conexão. Ele vai ser um novo objeto do tipo conexão e retornando um connection. Retornando um connection. Temos que importar ele do SQL, certo? Importamos ele do SQL. A gente tem uma conexão formada. Vamos testar nossa conexão dando um sysout, escrevendo conectado. Se tudo der certo, vai aparecer esse conectado aqui. Conectado. Beleza. Conectou. Então o que a gente pode fazer com essa conexão? Podemos criar um novo objeto do tipo statement, que vai utilizar a conexão para criar um create statement. Ou seja, ele vai criar como se fosse uma query pra gente. Tem que importar ele do SQL também. Ele vai ter que vir dentro de uma cláusula try-catch, que pode lançar uma SQL exception. Aqui dentro nós vamos jogar uma string SQL com o código que a gente quer. O código que a gente quer é um search tb time
E aqui a gente vai passar os nossos campos, passar os campos sem o tipo dele, obviamente, e também veio, vamos dar uma arrumada. Posição e camisa com os valores. Nós vamos passar para o jogador. Ele é 20. O nome Roberto Carlos. Roberto Carlos é atacante. E ele tem a camisa 7. Feito isso, ponto e vírgula. Encerramos nossa declaração do SQL. Vamos utilizar o FT. A gente quer que ele execute um update, certo? Então a gente vai executar o comando de insert. A gente vai executar isso daqui. Depois disso tudo, depois dele executar tudo isso aqui, se der certo, ele vai printar inserido o Roberto. Se ele der alguma exception, vai mostrar pra gente. E finalmente, caso nada disso dê certo, mesmo assim a gente tem que fechar essa conexão. Fechar a conexão. Então a gente dá uma conexão .close. E ela também tem que estar dentro de um bloco de typecast, porque pode lançar uma SQL exception. Vamos fazer o teste aqui. Inserido o Roberto Carlos. Vamos verificar se ele realmente está inserido. Select. E aqui a gente tem o Roberto Carlos inserido. Nossa conexão está funcionando. E conseguimos inserir o carinha aqui. Então beleza. Agora vamos fazer isso aqui ficar um pouquinho melhor. A gente criou uma classe jogador aqui, só para ir um pouquinho mais rápido. A gente criou os atributos do nosso banco de dados, gerou os gets e os sets e fez um construtor vazio com atributo. A gente também fez o esqueleto da jogador DAO, que a gente criou uma variável para conexão, uma lista dos jogadores para a gente conseguir manipular aqui nessa classe. E agora a gente vai implementar o método adiciona. Esse adiciona é um pouco diferente do que a gente fez antes, porque a gente vai usar agora o prepared statement. O que esse prepared statement faz? Ele, ao invés de chumbar valor, igual a gente fez anteriormente, ele vai passar um parâmetro para a linha de código do banco de dados. Então ele recebe como parâmetro uma string. Nesse caso aqui a gente vai usar a string SQL para insert into. Copiar e colar aqui. A gente vai inserir na tabela time. Aí aqui estão os valores. Dentro desses valores a gente vai substituir todos eles por interrogações. Aí o prepared statement ele vai localizar onde a posição de cada uma dessas interrogações e substituir por um parâmetro que vai ser digitado. Então a gente vai colocar o try catch nele, porque ele gera uma SQL exception. E para ele conseguir fazer essa substituição, a gente vai setar um valor. Então a gente vai usar um método chamado setString, setInt, ou a variável que a gente usou. Esse método ele recebe dois parâmetros. O primeiro ele recebe o index da posição da interrogação
Então a primeira interrogação tem o index 1, a segunda 2 e assim sucessivamente. Então a gente vai colocar a primeira interrogação aí, que no caso é o set para o ID do jogador. E a gente vai passar o segundo parâmetro, que é o próprio ID. Aí a segunda é setString, porque a gente vai passar o nome. Então ele vai substituir a segunda posição. E a gente vai passar o jogador.getNome. Então agora a gente vai colocar a posição do jogador. E por último, a camisa do jogador. Aí, agora ele simplesmente está substituindo. Ele não vai executar nada. Então a gente vai colocar o execute update aqui para ele conseguir executar essa alteração dentro do nosso banco de dados. Então com esse execute update ele consegue rodar essa linha de código que a gente fez aí. Agora a gente vai criar uma classe aí só para testar esse prepared statement. Criou um main. A gente vai importar o jogador, porque não está no mesmo pacote. Opa. Então a gente instanciou a classe jogador aqui. Aí a gente vai passar os valores que a gente vai querer no nosso prepared statement. Então, new jogador, aí o ID dele vai ser ID2, nome Falcão, é a posição atacante e camisa 9. Agora a gente vai chamar a classe DAO para a gente conseguir chamar o método de adicionar. Então a gente instanciou ela ali, vamos chamar o método, vamos passar o parâmetro aí, o jogador. Agora a gente vai desconectar do banco. Pera aí, a gente vai criar um método aqui para fazer essa desconexão. Esse é o conexão.close aqui. Ele gera o SQL exception. Então a gente vai chamar agora o disconnect. A gente vai rodar isso aí, ver se tá pegando. Pera aí. Opa. Deu erro que não tem valor especificado para o parâmetro 3. Pera aí, vamos ver aqui. Então, a gente usou copiar e colar e acabou não substituindo os valores. Vamos tentar de novo aqui. Rodar. Aí ele estabeleceu a conexão. Então agora a gente vai aqui no SQL executar a busca. Ó. Ele adicionou o jogador aí pelo nosso Java, pelo programa em Java. Agora a gente vai passar pro select e encerrar o vídeo depois. A gente criou um método list getJogador. A gente vai usar esse list jogador, está inicializado como ArrayList. Então a gente vai usar o prepared statement também. Só que diferentemente do anterior, a gente vai ter que mudar algumas coisas, já que a gente quer um select, não uma inserção. Então a estrutura é a mesma.
praticamente. A gente vai passar uma string como parâmetro, uma string SQL, só que no caso a gente vai passar o select tudo da tabela jogador, tabela time, perdão. A gente vai colocar o try catch, porque ele gera o SQL exception. E agora, para a gente receber o resultado dessa busca, a gente vai usar o result set. Ele vai buscar cada resultado que essa consulta gerou. Então a gente vai criar aqui result set rs e a gente vai usar o execute carry, que no caso a gente usou lá em cima no adiciona, a gente usou o execute update, que ele estava executando uma alteração dentro da tabela. Como aqui a gente só está fazendo uma consulta, a gente vai fazer o execute carry. Então a gente vai agora colocar um while. Agora a gente vai usar uma função desse result set, que é o next. Então while rs.next, que ele vai, enquanto tiver próxima linha dentro do resultado, ele vai trazer essa próxima linha. Agora a gente vai criar aqui uma variável jogador para a gente atribuir os valores desse result. A gente instanciou aí o jogador. Aí agora a gente vai passar a setar os parâmetros. Então a gente vai colocar o setID. Como parâmetro, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no insert. Aqui a gente vai usar ao invés de usar setInt, setString, a gente vai usar setInt. GetInt, perdão. Aqui a gente vai colocar rs.getInt, no caso que o primeiro ID é jogador. Agora no segundo a gente vai colocar o setNome, rs.getString, aí o nome da nossa coluna, que é o nome jogador. E assim a gente vai até acabar os campos. O próximo aqui é o posição, jogador.setPosição, getString, posição jogador. E por último, o setCamisa, que é da coluna camisa jogador. Aí esse result set está setando cada valor dentro desses campos. Agora a gente vai adicionar esse jogador que a gente criou aqui, com esses valores da nossa busca dentro da nossa list. A gente vai colocar o jogador add jogador. Agora a gente vai executar aqui. Vamos apagar essa inserção aqui. A gente vai criar agora colocar o get. A gente vai criar a list, como o tipo do nosso método é um list, então vamos criar um list jogador. E a gente vai colocar o new DAO.get jogadores, que é o nome do nosso método. Vamos importar list. Agora a gente vai criar o while aqui para exibir todos os jogadores. Então jogador J igual for each J na lista jogador. A gente criou o sysout aqui para exibir cada linha. Vamos colocar aqui para exibir o nome. Nome, então ele vai pegar agora o jogador.getNome. Sysout agora a posição. Vamos colocar ela na mesma linha mesmo. Camisa, então mais j get camisa. E por último, a posição. Opa. Mais j get posição. Aqui no nosso banco de dados, aqui ele tá os dois, Falcão e o Roberto Carlos. Agora vamos executar aqui no Java. Ele exibiu os dois, Roberto Carlos, camisa 7, atacante, Falcão, camisa 9 e atacante também. Então, essa consulta aí tá rodando. Basicamente isso que a gente tinha para falar sobre o JDBC.
vídeo vai ficando por aqui. E obrigado por ter assistido.